Oi, meu nome é Camila Straubel e esse é o meu canal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Faz um tempinho que eu não venho aqui sentar e fazer um vídeo assim, sentada no cenário, porque recentemente eu tenho feito vlog por conta do meu estágio novo. Inclusive, se você não assistiu o meu novo vídeo, novo não, né? Porque quando eu postar esse vídeo, já vou ter postado esse vídeo já há um tempinho, mas eu fiz um vídeo mostrando minha rotina, meu estágio novo, então dei uma olhada. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre o vegetarianismo na minha vida, um pouco sobre a minha experiência sendo vegetariana há mais de sete anos, na verdade. Há mais de 7 anos, mais ou menos, 7 anos e meio, então há mais de 7 anos. E falar um pouco como eu comecei, o porquê, quais foram as minhas motivações, o que me levou a ser vegetariana e vegana, inclusive, por um tempo, tá, gente? Eu vou falar tudo sobre nesse vídeo. Gente, então, eu comecei a ser vegetariana lá pra 2017. Então já faz 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 anos. 7 anos e meio, porque a gente já tá mais na metade do ano, né? Então, 7 anos e meio que eu sou vegetariana. Eu comecei sendo ovo-lacto vegetariana. Então, eu fiquei um ano sendo ovo-lacto vegetariana e virei vegana 4 anos vegana. E aí voltei recentemente a ser ovo-lacto vegetariana. Vou falar um pouquinho sobre, mas vamos por partes. Bom, como eu entrei nesse mundo aí do vegetarianismo e por que eu resolvi virar vegetariana? Bom, na época que eu na época que eu virei vegetariana, eu comecei a assistir muitos documentários falando sobre o vegetarianismo. Então eu assisti os clássicos, né, gente? Terráqueos, What the Health, Cowspiracy, tem vários, gente. Eu vou até, talvez, assim, fazer uma listinha e deixar aqui embaixo para vocês alguns nomes de alguns dos documentários. Mas eu assisti vários e foram documentários que me fizeram, com certeza, rever muito o meu estilo de vida e a minha alimentação mesmo. Porque, para mim, a maior motivação que me levou a ser vegetariana foi os animais. Lógico que também o meio ambiente e os animais, né? O combo de meio ambiente e animais pesou muito, porque eu entendi realmente o impacto que a carne e a alimentação com carne tem no mundo. Mas isso só talvez não me levaria. Agora, me levaria a ser vegetariana, né? Mas agora, quando você fala dos animais, realmente foi um aspecto que pesou muito pra mim e fez sentido virar realmente vegetariana e continuar sendo vegetariana por todos esses anos. Eu já deixo bem claro que, assim, gente, Terráqueos é um documentário super pesado, tá? É um documentário que mostra de forma muito gráfica. E foi o primeiro documentário que eu assisti. Então, de cara, eu já, nossa, falei, nunca mais vou comer carne na minha vida. Porque foi muito gráfico, foi muito pesado. A gente, geralmente, quando a gente vê a carne embalada, assim, no mercado, a gente não associa aquela carne, aquele pedaço de frango, aquele pedaço de carne, a gente não associa ao animal. Porque realmente, gente, é normal, é natural, faz parte da sua rotina, e na época fazia parte da minha rotina, e eu nunca associei aquilo realmente a um animal e a sofrimento, a nada do tipo. E depois que eu assisti esse documentário, eu realmente comecei a entender da onde vem aquela carne, da onde que vem aquele pedaço de frango, aquele pedaço de carne, e eu comecei a entender que aquilo ali não era o que eu queria consumir e que não faria sentido pra mim. Então, é um documentário super gráfico, tá? Então, assim, se você é uma pessoa muito sensível, talvez nem recomendaria pra você. Não acho que é o documentário que você precisa assistir pra virar vegetariano. Você não precisa ver essa agressão toda, essa violência toda. Eu acho que você pode, talvez, assistir What the Health, que é um documentário que fala bastante, assim, sobre, se não me engano, é a indústria do queijo, é bastante assim, mais dos laticínios. Então é um documentário super legal. E tem também o Cowspiracy, que é bem legal, que fala mais sobre o meio ambiente e pode ser super uma motivação também pra você. Além dos animais, o meio ambiente também, né? Por que não querer ajudar o meio ambiente, né, gente? Então também é super uma motivação. Enfim, aí eu virei vegetariana em 2017, depois eu fui vegana. Gente, eu virei vegana, na verdade, foi uma aposta que eu fiz comigo mesma. Sim, gente, é uma pessoa muito louca, né? Eu fiquei ovo-lacto vegetariana um ano. E aí, no final do ano, eu falei, fiz uma aposta comigo mesma. Falei, se eu passar com notas muito boas na escola, nossa, na época na escola, eu vou virar vegana por pelo menos um ano. Foi um ano ou foi um mês? Eu não lembro, gente. E, na verdade, eu acho que foi tipo um mês. Que eu falei, vou virar vegana por um mês. Virei vegana, porque eu tinha passado na escola, dava tudo certo. E virei vegana por esse mês e acabei ficando vegana até um bom tempo, né? Porque eu fiquei vegana, assim, uns 4 anos. E, gente, assim, o veganismo na minha vida foi
muito movimento político. Eu nunca vi o veganismo, que muita gente sempre falou, né? Ai, veganismo é um estilo de vida. Gente, pra mim nunca foi um estilo de vida, sempre foi um movimento político contra a exploração animal. Então eu sempre vi o veganismo com o peso que ele tem, que é um movimento, uma pauta, né? Um movimento super importante que faz muito sentido. E quando você para pra estudar, pesquisar, faz muito sentido. Inclusive, li aquele livro. Eu, inclusive, tenho ele aqui na minha estante, eu não sei onde é que ele tá. Aqui, ó, A Política Sexual da Carne. É um livro super legal que fala sobre a teoria vegetariana e feminista envolvendo a carne, então isso também é uma questão. Enfim, então assim, quando você vai estudando sobre o veganismo, você entende um pouco mais o porquê das pessoas serem veganas. E na época eu tinha isso muito forte em mim, porque eu realmente estava muito incomodada com a forma que os animais são violentados. Então, ser vegana fez muito sentido para mim na época. E foi um momento muito legal na minha vida, muito importante, muito especial. Eu acho que, assim, fez eu começar a me alimentar de outra forma, porque quando eu comia carne, e até mesmo quando eu comecei sendo ovo-lacto-vegetariana, eu comia só, tipo assim, arroz, feijão e ovo. Ou então, na época, eu comia carne, arroz, feijão, a carne e, sei lá, um pouquinho, assim, de legumes, quase nada e só, entendeu? Então, minha alimentação sempre foi muito básica, muito simples. E depois que eu virei vegana, parece que um mundo de possibilidades expandiu. Eu acho que esse vídeo, inclusive, gente, não é uma forma de tentar convencer ninguém a ser vegetariano ou vegano, porque eu acho que, enfim, não cabe a mim, a vida é sua, você faz o que você bem quiser. Mas eu acho que é uma forma de talvez trazer vocês para experimentar novas possibilidades dentro da alimentação. Então, fazer pratos mais coloridos e mais bonitos e mais diferenciados e não ficar sempre na mesma mesmice que é o arroz, feijão, a carne e uma batata. Tipo, não dá, gente. Tem que ter variedade, tem que ter um prato colorido, vegetais, legumes, enfim. Então, o veganismo foi muito importante para mim por conta disso. Eu acho que expandiu demais a minha cabeça e com certeza me levou também, lógico, a começar a estudar mais e pesquisar mais e também me fez ter essa curiosidade, me levar até para nutrição mesmo e tentar entender como montar um prato que fizesse sentido, uma dieta que fizesse sentido como vegana, né, que fosse saudável, enfim. Então, foi isso. O veganismo na minha vida sempre foi isso, sempre foi esse movimento político e foi muito legal, foi muito importante ser vegana por esse tempo que eu fui. Só que depois de um tempo, assim, na época, eu virei em 2017. Depois de um tempo, eu continuei sendo, então eu também passei a pandemia sendo vegana, gente. Só que na pandemia foi maravilhoso, porque na pandemia eu tava sempre em casa, então eu conseguia cozinhar muito e foi a época que eu senti que eu mais, assim, me alimentei melhor mesmo, porque eu conseguia cozinhar, eu conseguia ter tempo pra estar sempre, enfim, fazendo pratos e me planejando e preparando e criando receitas e pensando, eu quero lanchar, eu vou fazer uma panqueca porque uma panqueca vegana porque eu tenho todo o tempo do mundo porque eu estou em casa na pandemia. Hoje em dia, né, e depois de um tempo, quando voltou a vida normal, realmente eu percebi que ser vegana é um pouco complicado, ainda mais quando você estuda, você trabalha. É muito complicado, não é sempre que você vai ter todo o tempo do mundo para ficar cozinhando todo santo dia. Não que não dê, né, gente? Lógico que dá. Enfim, tem milhões de pessoas na internet que conseguem, que se planejam, que fazem acontecer. Então, assim, dá. Só que. Eu vou chegar lá, né, do porquê eu deixei de ser vegana. Mas, enfim. Assim, dá, gente. Dá pra você se planejar e fazer acontecer. Mas, enfim. Só que na época que eu virei, que eu tava na pandemia sendo vegana, foi incrível, porque eu realmente tive muita oportunidade de cozinhar e realmente expandir, como eu falei, a minha visão de alimentação e criar novas receitas e pensar em novas possibilidades dentro da cozinha. E foi maravilhoso. Depois, eu fiquei sendo vegana por mais um tempo. Eu deixei de ser vegana, na verdade, em 2022. E o porquê que aconteceu? Eu comecei a perder muito peso. Eu sou uma pessoa que eu sou naturalmente muito magra. Eu acho que, não sei se dá pra ver, né, nos meus vídeos, mas, tipo assim, eu sou bem magrinha aqui, eu não tenho músculo. Se bem que eu até que eu tenho. Mas enfim, eu sou bem magra, sempre fui, é genética, minha família também é bem magra, todo mundo é bem magra, minha família, minha irmã, minha mãe, todo mundo, enfim. Então é genético mesmo, eu sou bem magra, mas eu sou saudável, sempre fui. Só que eu comecei a perder peso na época que eu era vegana, porque quando eu saía de casa sendo vegana, ainda mais assim, 2022, gente, 2021 e 2022 principalmente, foi a época que assim, a gente saiu da pandemia. Então eu estava com uma vontade de viver o mundo, de viver e de sair de casa e ter experiências novas e legais, me aventurar na vida. Então, eu sinto que nessa época eu perdi muito peso, porque eu sempre saía de casa e passava fome, porque na rua não tinha opções. Realmente eu tentava o máximo. E eu sei que todo mundo fala, mas faz sua marmita, leva sua marmita. Gente, como é que você vai levar uma marmita, sei lá, pra uma festa?
pra um rolê, tipo assim, à noite. O problema nunca era de manhã ou à tarde. De manhã ou à tarde, eu passava o dia inteiro com as minhas refeições, com os meus lanchinhos, as minhas marmitas. Agora, gente, final de semana, sair à tarde, sair de noite, assim, tipo, era muito, muito difícil mesmo. Porque, gente, num rolê, você não consegue ficar trazendo marmita. Tipo, por mais que a ideia é super legal, eu realmente não conseguia, tipo, ir pra uma festa e ficar com um pote de marmita, sabe? Então eu lembro que nessa época realmente eu comecei a passar bastante fome nos rolês, principalmente nos rolês mais à noite. Toda vez que eu saía de noite eu já sabia que provavelmente ia passar fome, então eu tinha que comer muito antes de sair de casa. E às vezes não era suficiente, gente, porque às vezes você sai de casa 10 horas da noite pra voltar às 6 horas da manhã. Porque, né, como eu disse, época pós-pandemia, eu estava a fim de ir pra festas, de sair, de vivenciar o mundo. Então, assim, é óbvio que eu queria ir pra festas, curtir. E, enfim. Então, assim, gente, não dava mesmo ficar, tipo, de 10 horas até 6 horas da manhã sem comer nada e na rua é muito, muito difícil. Por mais que sim, às vezes sempre tem uma batata frita, às vezes você consegue, mas não é sempre, gente. Às vezes realmente os lugares estão sempre fechados, ou então as únicas opções é sempre um podrão da esquina e não tem batata frita, enfim. É complicado, então nessa época eu acabei perdendo bastante peso. Não estou dizendo que é culpa do veganismo, eu acho que é total culpa minha, que não me planejei, que não pensei sobre de forma, enfim, a longo prazo. Mas acabou que, né, eu perdi bastante peso. E eu fui no médico na época, no endocrinologista, e ele me recomendou um remédio que fosse aumentar meu apetite. Gente, esse remédio me fez ter muita fome. Eu comecei a sentir muita, muita fome mesmo. Tipo assim, tinha vontade, sei lá, de comer a parede, de tanta fome que eu estava sentindo. Enfim, eu tava sentindo muita fome mesmo. E aí teve uma situação em específico, foi bem no meu aniversário, inclusive, que eu fiz numa pizzaria, porque eu queria, enfim, chamar minhas amigas, queria que tivesse todo mundo presente. E aí eu fiz numa pizzaria, porque, enfim, eu já sabia que eu achar um restaurante que tivesse comida vegana e comida normal, eu já sabia que não ia ser possível, então eu falei, vou fazer uma pizzaria mesmo, todo mundo come, eu só como no buffet mesmo, umas coisinhas, umas saladinhas, tá tudo certo. Enfim, só que nesse dia em específico, eu tava tomando já esse remédio e eu tava com muita fome, e eu lembro que o cheiro da pizza me fez desistir completamente do veganismo por conta disso, porque eu tava com muita fome, tomando esse remédio pra abrir meu apetite. E logo no dia do aniversário eu falei, cara, quer saber? Vou voltar a comer pizza e ser ovo-lacto-vegetariana de novo. Então, agora, atualmente, continuo sendo ovo-lacto-vegetariana desde desse metade de 2022, né? Porque foi em junho, logo no dia do meu aniversário, como eu falei. Então, desde junho de 2022, eu voltei a ser ovo-lacto-vegetariana. Eu ainda estou adaptando a minha nova alimentação, porque, né, eu só fiquei um ano sendo ovo-lacto-vegetariana e depois virei vegana por muito, muito tempo. Então eu tô me readaptando a essa nova dieta também. Dieta, né, assim, não é dieta porque, enfim, eu só como, gente, o que tem, tá tudo certo. Não controlo muito a minha alimentação nesse quesito. Inclusive, eu tenho até um vídeo que eu vou postar sobre, que no caso, pra vocês já deve ter saído, sobre minha rotina de comidas, minha alimentação, enfim. O que eu como num dia sendo estudante de nutrição. Enfim, gente, mas aí foi isso. Essa foi minha experiência com o veganismo. Eu não quero de forma alguma desmotivar ninguém a deixar de ser vegana, enfim, de forma alguma. Eu realmente sou uma pessoa que eu sou muito magra, então perder peso, no meu caso, gente, é muito preocupante, porque, cara, o meu IMC já é muito baixo. O meu IMC já é, tipo, muito inferior, já é um grau de magreza muito grande. É óbvio que é uma preocupação, mas eu tento, enfim, me alimentar da melhor forma que eu consigo. Então, assim, perder peso, no meu caso, não é o ideal. Então, claro que foi uma preocupação, por isso que fez mais sentido eu voltar a comer de forma ovo-lacto-vegetariana, que para quem não sabe, ovo-lacto-vegetariana é quem come também ovos e derivados do leite, tá? Então, esse foi, assim, o que eu acrescentei na minha alimentação, né? Eu não como peixe, não como carne, não como frango, não como nada disso. Eu só como ovos e laticínios. E é isso. Nesse vídeo eu também quero falar pra vocês um pouco das diferenças dos tipos de vegetarianismos, então, de vegetarianismos, sei lá se é assim que fala, mas enfim, então, aí tem o veganismo, tem o vegetariano restrito, gente, a principal diferença do vegano pro vegetariano restrito é que o vegano, além da alimentação, ele também consome todos os produtos, tudo, gente, produtos de limpeza, maquiagem, absolutamente tudo na vida que o vegano consome não é testado em animais. Já o vegetariano restrito, a única diferença é que ele somente se alimenta de forma vegana. Então a gente está falando somente de dieta. Essa pessoa ela somente se alimenta de
forma vegana, porém os produtos e utensílios que essa pessoa usa e consome, tipo maquiagem, essas coisas, não necessariamente vai ser vegano e testado ou não em animais, isso não vai ter tanta importância assim. Agora, já o vegano, não. O vegano, absolutamente tudo tem que ser vegano. Então, a maquiagem, produtos de limpeza, gente, absolutamente tudo tem que ser vegano, tá? Eu lembro até que na época que eu fui vegana, eu tive que me desfazer de algumas coisas, muitas maquiagens que eu tinha que não eram veganas. Eu dei um pouco, a maioria pra minha mãe, pra minha irmã, mas eu nunca joguei nada fora, porque eu acho que isso também é totalmente contra o veganismo, de sair jogando e desperdiçando suas coisas fora só porque você virou vegana. Acho que tudo bem você virar vegana e usar as coisas até acabar e depois você comprar uma coisa vegana nova. Enfim, mas aí foi isso que eu fiz. Também tem o ovo lacto vegetariano, que é aquela pessoa que come ovos e derivados do leite. Tem o lacto vegetariano, que só come somente os derivados do leite, porém não come ovo. E tem também um novo tipo, recente, eu acho, não sei, mas tem um novo tipo que eles chamam de peixetariano. Eu, particularmente, não acho que isso é uma forma de vegetarianismo, porque peixe também é um animal, então não faz muito sentido. Mas algumas pessoas se autodeclaram vegetarianas. Enfim, tem também aquela pessoa que tem uma dieta plant-based. A dieta plant-based é uma dieta preenchida de muito legumes e vegetais, então a maior parte do prato dessa pessoa é legumes, é vegetais e é a base de plantas. O plant-based, em português, né, é a base de plantas. Enfim, então, mas não necessariamente essa pessoa come carne, não come carne ou come carne. Isso vai depender isso vai depender da pessoa mesmo, mas se a dieta dela é a base de plantas, isso significa que a maior parte da dieta dela, quase que inteiramente, é a base de plantas. Então é um prato muito colorido, muito recheado, muito preenchido, muito diverso, mas talvez tenha assim um peixe, uma carne, alguma coisa. E é isso, gente. Mas e essa pessoa também, a pessoa que tem essa alimentação à base de plantas, é uma pessoa que geralmente não consome tantas coisas industrializadas, porque, né, é a base de plantas, então é tudo mais natural, feito em casa, feito pela própria pessoa, então é bem mais natural mesmo. Enfim, gente, esses são os tipos de vegetarianismos, diferenças entre vegetariano e vegano. E é isso, esse foi o vídeo. Eu quis mais compartilhar um pouco a minha experiência sendo vegana e vegetariana. Eu continuo sendo vegetariana, eu ainda tenho que, assim, reavaliar um pouco sobre a minha dieta, porque eu quero muito começar a ganhar peso, ganhar massa muscular, voltar inclusive para academia, porque é uma coisa que me faz muito bem. Eu quero muito voltar para academia. No momento eu acabei parando um pouco, enfim, porque aconteceu várias situações na minha vida por conta de sair de estágio, ir para estágio, e eu tava meio, enfim, incerta sobre o meu futuro. Então eu acabei saindo um pouco da academia por conta disso, mas agora eu quero muito voltar a ter uma rotina e a malhar, porque me faz muito bem. Só que eu sei que eu preciso de uma dieta que seja boa e que seja suficiente, gente, porque para sustentar você fazer academia, você passar o dia todo trabalhando, estudando, você precisa de uma dieta muito boa. Ainda mais se você quer ganhar peso, eu vou precisar de uma dieta com muitas calorias, uma dieta muito completa, e eu sei que a minha dieta hoje em dia ela é bem falha, então eu tenho que melhorar muito ainda, mas enfim, em breve, se tudo der certo, eu espero muito começar com acompanhamento nutricional e ter essa experiência, até compartilhar com vocês isso também, de tipo, de poder ter uma dieta montada e, enfim, estar tendo esse acompanhamento nutricional. A nutrição deveria, talvez, em algum momento da faculdade, tentar fazer um acompanhamento nutricional, porque eu acho que isso é super legal pra gente ver realmente como é que funciona e entender melhor também para nossa vida como se alimentar melhor e também poder passar isso futuramente, né? No fim da faculdade, poder passar isso para os nossos pacientes no futuro. Enfim, pretendo sim, gente, com certeza começar com acompanhamento nutricional, mas a questão de investir, né? Tudo é um gasto, tudo é dinheiro, então tem que realmente investir nisso, então tem que esperar um pouco ainda para eu estar um pouco mais estabilizada e começar, mas pretendo sim muito, até final desse ano eu pretendo entrar num nutricionista que seja talvez voltado para vegetarianismo, que isso vai me ajudar muito, com certeza. Porque tem muito nutricionista por aí, gente, que não entende nada de vegetarianismo e, inclusive, vão tentar te convencer a deixar de ser vegetariana. E eu te digo uma coisa, se você foi num nutricionista e essa pessoa tentou te convencer a deixar de ser vegetariana ou vegana, isso é totalmente contra o nosso código de ética do nutricionista. Você nunca, jamais, em hipótese alguma, pode tentar convencer o seu paciente a deixar as próprias crenças dele ou então tentar modificar
o que aquele paciente acredita e tudo que ele é, sabe? Às vezes a pessoa que é vegana é tudo que ela é, sabe? E você quer mudar isso é totalmente contra o código de ética do nutricionista. Então, pelo amor de Deus, se você foi no nutricionista que tentou te convencer a deixar de ser vegetariano ou vegano, tá totalmente errado. Inclusive, pega o CRN desse nutricionista e pode fazer denúncia, porque isso está sim contra o código de ética. Você tem que respeitar todas as decisões do seu paciente, sejam questões culturais, questões sociais, questões políticas. O veganismo é um movimento político, como eu disse. Então, é sim de nosso dever, futuros nutricionistas, né, de respeitar isso. Respeitar também questões religiosas, enfim. Então, pode denunciar sim, porque tá totalmente errado. E se você e qualquer pessoa que é da área não pode ter esse tipo de abordagem. Você tem que sim respeitar completamente as decisões do seu paciente nesse quesito, tá? Mas foi isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei falar um pouco sobre a minha experiência com vegetarianismo, veganismo. Eu espero que esse vídeo não chateie ninguém, porque eu sei que às vezes é muito triste falar que eu já fui vegana e não sou mais. Eu sei, gente, mas é porque hoje, na minha realidade, eu estudo, eu trabalho, eu não tenho casa própria, eu não moro sozinha. Mas quem sabe o dia, né, eu não volte a ser vegana. Talvez quando eu estiver morando sozinha, quando eu tiver mais autonomia sobre as minhas próprias escolhas, autonomia financeira, enfim, tudo. Talvez, quem sabe, eu não volte a ser vegana, não prometo nada, mas é isso, gente. Uma coisa também que... eu esqueci de falar sobre isso no vídeo, mas uma coisa também que me fez deixar de ser vegana foi também por conta da questão social. Ser vegana, gente, é estar sempre excluída do rolê. É estar sempre num canto olhando todo mundo comendo. E isso é muito chato. E pra uma pessoa que sempre foi muito tímida, é muito chato você ficar num canto e, tipo assim, você já é tímida, aí você ainda tem que ficar num canto sem poder comer nada porque você ainda é vegana, e as pessoas te olhando, tipo, você não vai comer nada, e eu, tipo, não, eu sou vegana. Enfim, sempre foi uma questão também muito forte pra mim, essa parte social, e depois que eu voltei a ser ovo-lacto-vegetariana, eu entendi o quanto eu perdi esses momentos de poder, enfim, sair com as pessoas que eu gosto, sei lá, comer uma pizza, comer qualquer coisa, enfim. Isso também, com certeza, pesou muito na minha decisão. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei, se inscrever no canal. Um beijo e tchau.